Esta conversa foi gravada no showroom da marca de roupa Pamplemousse e do artista plástico Vasco Grilo, na Travessa das Águas Livres, perto do Jardim das Amoreiras. Também as peças de roupa que tenho usado em cada gravação são da Pamplemousse. São giríssimas, de ótima qualidade. Convido-vos a visitarem o ateliê porque vão encontrar peças únicas, originais e com um design incrível. Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado. Hoje tenho uma convidada muito especial, a Maria, que nos vai falar. É a convidada mais nova deste podcast, com 22 anos, e já tanto para partilhar, e de um tema tão exigente e difícil. Entre várias coisas que vamos passar, mas isto de acompanhar um pai com cancro e depois de aprender a viver com o luto e com as saudades de um pai. Por isso, Maria, muito obrigada. Estou muito contente por te ter aqui. É que quando eu abro as caixas, às vezes no Instagram, a dizer quem é que gostavam de... Tu vens sempre como uma sugestão. Por isso, isto para te dar os parabéns da página, porque quer dizer que de alguma forma o objetivo ou um dos objetivos que possas ter com a página já está a acontecer, porque já há sempre alguém que te há de ler e gostar, porque é sempre uma recomendação, e estou muito contente por conseguirmos estar aqui as duas hoje. Obrigada, Tica. Mas vamos começar. Como é que foi a tua infância, Maria? Então, antes de mais, queria agradecer esta oportunidade e dar os parabéns por este projeto espetacular que tem. Sou ouvinte há muito, muito tempo e acho que dá muito colo e, acima de tudo, ensina muitas pessoas o quão importante é termos empatia pela dor dos outros. Portanto, muito obrigada. A minha infância foi muito leve, muito feliz. Nós somos uma família muito grande do lado da minha mãe, porque a minha mãe são 5 irmãos. E, portanto, muitos primos, muitos tios, passamos sempre as férias de verão todos juntos no Algarve, 2 semanas. E, portanto, tenho memórias muito boas, a ver sempre alguém para falar, alguém para conversar. Pois lá em casa éramos 5, eu, a minha mãe, o meu pai e as minhas irmãs mais novas, a Madalena e a Francisca. E sempre tivemos, assim, pais muito descontraídos. Nunca foram muito preocupados com as notas e com esse tipo de coisas mais profissionais. Sempre quiseram que nós fôssemos atrás de sonhos, tivéssemos propósitos e fôssemos pessoas empreendedoras. E na altura, quando eu era pequenina, isso irritava-me imenso, porque eu sempre fui muito boa aluna, então eu chegava à casa super contente, com 100% ou um 20%, e a minha mãe desvalorizava um bocado, mas hoje em dia vejo que realmente também é assim, quero educar os meus filhos, e foi muito livre para sonhar alto e para nunca ter ninguém a puxar-me para a terra e a cortar-me as asas. Mas o 100% era o normal, o normal porque haviam muitos 100%, ou era a meta que tinha que ser atingida? Eram metas, mas que eu punha, porque os meus pais nunca me deram nada, mas eu sempre fui uma criança muito perfeccionista e hoje em dia ainda sou muito competitiva e por isso, para mim, aquilo era super importante. E quando não conseguias o 100%? Pois, isso acho que é um grande tema, sempre foi lá em casa, tenho alguma dificuldade em gerir a frustração e mais tarde isso até foi ótimo, foi porque fui para Direito e ajudou-me bastante a aprender que nem sempre conseguimos aquilo que queríamos e faz parte, e às vezes nem controlamos, não é? E essa frustração era desde sempre. Tu imaginar a Maria no 4º ano, não teve um 100% de um excelente, ficava frustrada, foi uma coisa já só mais velha? Não, era desde sempre. É uma coisa que acho que nasceu comigo. Tem muito a ver com a minha personalidade e que tento trabalhar, agora que sou mais adulta, diria, porque acho que temos de viver a vida de maneira leve e acho que tenho trabalhado isso muito este ano. Se não der agora, vai dar mais tarde e não podemos pôr esta pressão toda em cima de nós. Então, voltando ainda assim um bocadinho, lá atrás, uma infância leve, e a adolescência, muito estudo e pouca borga, ou também conseguia conciliar o estudar e ter diversão? Não, sempre consegui conciliar. Eu adoro sair à noite, gosto imenso de estar com amigos portanto sempre fui uma pessoa muito organizada, tinha um tempo para estudar, acho que também tenho alguma facilidade. Por exemplo, a minha irmã com a dislexia tem muito mais dificuldade, felizmente nunca tive esse desafio e por isso conciliava muito bem as duas coisas e aproveitei imenso. O secundário, por exemplo, foi uma altura também muito gira. E como é que é, Maria, enquanto, e isso bem, ter uma irmã, felizmente, com dislexia, felizmente não tive que lidar com isso. Como é que é? Tão boa aluna e de repente
a sua irmã, ser um caminho mais exigente, porque quem tem dislexia para chegar à mesma meta, o caminho é muito, muito exigente, mas também em família. Como é que é esta gestão enquanto irmã? Eu acho que vai buscar um bocado do nosso espírito de mãe sem sermos mães, porque no início custou-me um bocado a perceber, porque lá está, como foi sempre uma coisa que para mim foi tão fácil, eu dava explicações e não percebia como é que ela não conseguia chegar lá com o mesmo ritmo que nós conseguíamos, mas depois fui ver, e ao ver o impacto que tinha nela na escola e o facto dos miúdos gozarem um bocado com ela e ela vir mesmo triste para casa com as notas, fez-me ser uma pessoa que agora defende qualquer pessoa com dislexia em qualquer contexto, porque acho que são miúdos espetaculares e que são muito mais para além do que uma dificuldade. A minha irmã é super criativa, é uma pessoa super desenrascada, que gera muito bem a frustração, portanto, para mim é um exemplo enorme. Que bom, que bom, que bom, que bom. E quando acontece o divórcio dos vossos pais? Eu acho que foi assim, eu estava no nono ano, tinha 14 anos, e foi assim o primeiro grande choque de realidade. Acho que tive uma infância muito protegida, há bocado não disse, mas nós vivíamos sempre, ao fim de semana íamos sempre para a praia, o meu pai fazia imensos esportes náuticos, tínhamos imensos programas em família, portanto ninguém estava à espera que tivesse um desfecho como teve, que foi um divórcio. E portanto foi um choque muito grande. Eu lembro-me de ficar super confusa com a notícia, porque era uma coisa que para mim nem fazia sentido. Na minha família ninguém é divorciado, tenho uma família até bastante tradicional, portanto era uma coisa que eu vivia muito ao longe. E até me lembro de ser pequenina uma vez e perguntar, porque vinha super surpreendida da escola, alguém se deve ter separado. E eu, bem, mas porquê que as pessoas se separam? Isto nunca vai acontecer, pois não? E a minha mãe dizia, não Maria, não há problema, que eu e o pai prometemos ao Jesus que isso nunca vai acontecer. E para mim aquilo foi descanso máximo. E por isso, quando soube da notícia do divórcio, foi um balde de água fria. E acho que às vezes tenho um bocadinho de vergonha de admitir isto, mas eu demorei muito tempo a recuperar. Porque eu acho que a família, pelo menos no meu caso, é muito o suporte. E quando ataca o nosso suporte, e a nossa única, se calhar, certeza que temos na vida, passamos a estar assim um bocado mais perdidos e à procura outra vez de uma referência para seguir. E nessa altura conseguia falar com alguém do que sentia? Eu acho que não falava muito. E até não falava muito com as minhas irmãs. Só mais tarde é que nós começámos mais a verbalizar entre nós. Também muito porque temos todas personalidades muito diferentes. Eu sempre fui uma pessoa muito mais frontal e que vai defender as coisas e se calhar um bocado mais impulsiva. E a Madalena, por exemplo, que é a irmã do meio, é muito mais fechada em si, não gosta nada de falar sobre o que sente. E portanto, na altura, eu acho que tinha muitos amigos que tinham os pais separados, mas era um contexto completamente diferente. Portanto, tinham famílias que um dos pais discutiam imenso, se calhar aquilo até foi um alívio, mas eu não havia alívio nenhum. Para mim era só uma estupidez, quer dizer, vieram-me tirar uma coisa que eu sempre tinha dado como garantida. E ficaram a viver com a vossa mãe? Sim, ficámos a viver com a nossa mãe. No início ainda passávamos os fins de semana com o meu pai, mas as coisas nem sempre correram muito bem, portanto só jantávamos à quarta-feira, todas as semanas. E foi assim um período um bocadinho difícil, porque tínhamos formas de viver o amor que sentíamos muito diferentes, e portanto estávamos muitas vezes assim zangados ou não tão próximos, e era uma coisa que eu atirava muito para o futuro, porque eu acho que nós temos sempre aquela ideia que as pessoas são eternas, e portanto um dia eu vou crescer e vou resolver as coisas todas. Não é que tivesse sempre mal, porque tínhamos momentos ótimos, íamos de férias, era super giro, mas faltava sempre ali se calhar uma conversa mais adulta que nunca tínhamos tido. E que não tinham, porque vocês também, neste caso, a Maria também não lhe apetecia ter, ou até apetecia e punha em cima da mesa, mas o seu pai é que não lhe apetecia ter a conversa? Acho que era um bocadinho dos dois. Eu fiz terapia, logo andei na psicóloga vários momentos da vida e a minha mãe é uma pessoa muito liberal nesse assunto e acha que é mesmo importante toda a gente ter um psicólogo, como se vai ao dentista ver dos dentes, ao cardiologista ver do coração, vai-se ao psicólogo ver da saúde mental. E portanto trabalhei muito este tema com a minha psicóloga e ainda tentávamos e conseguimos. Acho que foi ao longo do tempo também fui resolvendo um bocadinho as coisas dentro da minha cabeça e fui perdoando e o meu pai foi perdoando e fomos nos aproximando. Mas foi uma coisa que acho que só resolvemos assim o ano passado, a 100%. De um caminho. Então, isso foi no nono ano, uma vida quartas-feiras e férias divertidas, mas o que estou a perceber assim uma relação um bocadinho mais distante Sim. com o pai do que com a mãe. Mas a estar nos momentos importantes, a escolha da universidade, o que é que queria, para onde é que ia, ou sempre assim distante?
Sim, acho que nós tínhamos momentos muito pontuais, muito bons e, por exemplo, o meu pai era a pessoa que mais apoiava o curso que eu acabei por tirar. Eu tirei o curso de Direito e e o meu pai tinha mesmo muito orgulho. Acho que era uma coisa que até dizia a toda a gente e eu, no fundo, sentia mesmo feliz por ter alguém que também apoiasse tanto. E uma das coisas que me custou mais foi depois não ter visto o facto de eu ter acabado, mas tenho a certeza que viu na mesma, só noutro plano. Mas sim, foi tendo, e teve sempre presente nas alturas importantes, quando nós fizemos o crisma, quando nós fizemos a profissão de fé, em alturas importantes da vida de qualquer criança e jovem, esteve lá presente. Acho que era só uma relação diferente, como também nós temos uma relação muito próxima com a minha mãe, nós somos muito parecidas, e se calhar não tinha essa facilidade que tinha com a minha mãe de falar com o meu pai, pelo menos até há pouco tempo. Até que chega o dia em que há uma notícia. Como é que foi, Maria? Olha, Ticas, foi. eh, Se o divórcio já tinha sido um balde de água fria, este então foi. Não posso acreditar, porque coincidiu sempre com alturas em que estava tudo muito bem. Eu lembro perfeitamente de ter voltado à psicóloga, porque minha mãe tinha a teoria que depois da pandemia todos nós devíamos ir para ver se estava tudo bem. Ok, eu adoro a minha psicóloga, a doutora Filipa, e disse claro que sim. E às tantas já tínhamos estado bem, um ano em acompanhamento, mas assim esporádico. Eu disse: olha, eu acho que pronto, temos parar de ter consultas, porque eu neste momento sinto muito bem, está tudo ótimo, minha vida é incrível. Por isso, pronto, se calhar depois mais tarde, se algum dia acontecer alguma coisa, eu ligo e volto. Ela, claro que sim, acho ótimo. E a verdade é que não me fui embora, porque passado pouco tempo estava a ligar desesperadamente a dizer: eu preciso ter consultas e é de semana a semana quase. Portanto, eu estava a fazer babysitting, foi em junho, já estava de férias da faculdade, muito contente porque ia de Erasmus para Budapeste em setembro, que era assim o sítio que eu mais queria, e mais uma vez, sou uma pessoa muito teimosa, e por isso não entrei em Budapeste, que era o sítio que eu mais queria, e não desisti até a faculdade abrir uma vaga extra para eu ir para Budapeste, e consegui. E já tinha a casa arrendada e o grupo de amigas organizado, porque sou uma pessoa muito que está sempre a pensar à frente e está sempre a planear e sempre a organizar as coisas. E pronto, e de um dia para o outro o meu pai ligou-me a pedir para irmos lá à casa. Eu achei aquilo um bocado estranho, porque tínhamos jantado pai há 2 dias atrás. Depois a minha mãe não me deixou levar o carro, também achei estranhíssimo, porque vivia a 10 minutos de nós. Comecei a juntar peças, andava um bocado constipado, mas uma coisa perfeitamente normal. E pronto, e depois contou-nos que estava. Nunca disse a palavra cancro, eu acho que sempre na esperança de que fosse alguma coisa mais leve, tinha um tumor. E eu pensei: ok, um tumor tira-se, portanto está tudo bem. Mas não tirava e era um cancro muito invasivo no pulmão, que estava metastasizado pela cabeça, pelos ossos, pelos gânglios. E portanto nós no diagnóstico não soubemos logo isto, portanto já foi um balde de água fria. Depois, quando percebemos que era um cancro que não oferecia hipótese de cura de todo, ainda foi mais, porque foi saber que ia ter um fim e que esse fim ia chegar e nós nem sequer sabíamos quando. E a partir daí? A partir daí, eu acho que foi. Primeiro foi deixar tudo para trás do que pudesse haver entre mim e o pai e pensar: precisa de ajuda, eu vou estar lá sempre, independentemente de tudo e todos os dias. E acho que isso é uma coisa muito mais. Até inconsciente, porque pai é pai acima de tudo e estas coisas são muito mais pequenas do que o amor que se sente e do que da necessidade que é estar por perto. E depois também foi assumir o papel de filha, que se calhar antes não assumia tanto, mas também de cuidadora, porque como os meus pais eram divorciados, não havia ninguém que pudesse assumir este papel. O meu avô tem 80 e tal anos, portanto não dava. Tínhamos uma tia-avó muito presente, mas também, coitada, não tinha de levar com este peso todo e, portanto, acho que fui muito empurrada para esse papel e ainda bem, porque mete muito medo. E eu acho que se calhar, não sei se teria tido a coragem de ser eu a autopropor-me. Mas pronto, começámos, mudou tudo, estávamos de férias, portanto foi mais fácil porque não havia nenhuma faculdade para gerir. Mas começou uma caminhada de muitas idas ao hospital, de repente ter de arranjar aquelas caixas dos medicamentos e ser eu a organizar os medicamentos todos, ir verificar se o meu pai tomava as coisas bem, estar sempre com o telefone com som, porque a qualquer momento podia ser preciso fazer de ambulância para o hospital e voltar para o hospital, porque o meu pai deixou de conduzir. Ahm, mas eu acho que é uma coisa muito orgânica, quer dizer, não, ninguém nos ensina, mas também ninguém nos precisa ensinar. E acho que nós somos muito mais fortes do que aquilo que nós achamos, e isto é muito clichê, mas é verdade, porque às tantas não, achamos sempre que há um limite e não há limite, nós vamos até onde tivermos de ir. E eu sinto-me muito agradecida por ter tido a possibilidade de viver esta doença tão perto do meu pai, porque se foi uma fonte de dor tão grande, foi também uma fonte de amor ainda maior. Eu penso muito que, não sei se bem ou se mal, mas que vejo muita dor e o amor como uma moeda de duas faces. E normalmente nós só conseguimos ver uma face de cada vez e, portanto, há alturas em que nós vamos estar profundamente tristes, porque só vemos dor, mas quando conseguimos virar a moeda, vemos que o tanto que nós sofremos é porque gostamos tanto daquela pessoa.
E por isso para mim foi isto. Eu não consigo olhar para este cancro de uma maneira triste, porque claro que me custou horrores ver o meu pai sofrer, e custa sempre, e saber que não está ao nosso alcance fazermos alguma coisa para mudar esse rumo, mas também, se calhar, tivemos uma relação mais feliz em 6 meses do que eu teria uma vida inteira, ou se calhar muitas pessoas têm uma vida inteira, portanto... Como é que foi essa relação feliz nesses 6 meses? Então, eu, a partir do momento em que soube da notícia, e mesmo antes de saber que não tinha hipótese de cura, decidi que ia ver o pai todos os dias. E, portanto, combinei e arranjava sempre uma maneira de ir ver o pai todos os dias. Uma coisa que também me ajudou muito e, por exemplo, me fez decidir não ir a Erasmus, porque no início nós ainda não tínhamos noção da magnitude da coisa, ou mesmo que nos dissessem, eu acho que nós duramos muito tempo até assimilar que aquilo é realmente verdade. Eu achava que, ok, dá bem, mas vai-se resolver, porque na nossa família tudo se resolve. Até o divórcio se resolveu, portanto... E depois percebi que não havia mesmo volta a dar, e portanto eu perdi-me. Que horror. Não, estava a perguntar como é que tinham sido esses 6 meses felizes. Sim, e portanto víamos todos os dias quando o pai estava melhor, porque acho que o cancro é uma doença muito inconstante e isto às vezes é uma coisa que é muito difícil de explicar a quem está de fora. Há dias em que o doente consegue sair de casa, consegue dar um passeio, tomar um café, mas há dias em que não se levanta da cama e entra num estado de sofrimento gigante. E portanto, às vezes conseguíamos fazer este tipo de programas, sempre ali muito ao pé de casa. Meu pai não conduzia, não convinha andar de carro, eu queria imenso levá-lo a ver o mar, porque fazia imenso, era uma pessoa muito desportista, fazia windsurf, fazia paddle, fazia bodyboard, imensa coisa, e não deu, não chegou a acontecer, porque o pai não se sentia bem, e acho que também não queria voltar àquele ambiente sentindo-se na condição de doente, porque achou sempre que ia dar a volta e que ia resolver. Mas pronto, portanto começámos a ter muitas conversas, porque víamos todos os dias, começou a acompanhar muito mais o meu dia-a-dia. Como não fazia nada, nós passámos a ser se calhar a prioridade máxima, no sentido de gostava mesmo de ouvir as pequenas coisas da nossa vida, porque também não tinha nada mais para se entreter. E acima de tudo, eu acho que nós criámos uma relação de confiança e de cumplicidade enorme. Porque quando está numa sala de espera durante 8 horas com alguém, e quando essa pessoa está a sofrer imenso e às tantas já não quer saber se nos mostra ou não mostra, e portanto tira uma capa que esconde para os outros e nos mostra uma fragilidade enorme, acho que a partir daí a relação se torna muito mais próxima, porque pelo menos eu vejo isso. Eu acho que quando há fragilidade e vulnerabilidade é o primeiro passo para uma amizade muito forte, e por isso foi espetacular. Acho que tinha momentos em que estava muito mal e que sofria imenso, e se calhar nem percebia bem que eu estava ali e que nós estávamos ali para o apoiar, mas nos momentos de lucidez que tinha, que eram bastantes, vivemos momentos muito bons. E como é que é estas idas aos hospitais? Pronto, no nosso caso, eu acho que estas coisas são todas muito vividas caso a caso. O meu pai não foi tratado no IPO, foi tratado noutro hospital, que acho que é importante também dizer, num hospital muito grande, e no nosso caso não correu bem. Acho que tenho imensos testemunhos de pessoas que correram, tenho outros testemunhos de pessoas que não correram, mas acho que é uma coisa que tem de ser muito avaliada caso a caso. Nós também, como éramos 3, eu na altura tinha 20, acho eu, 21, e as minhas irmãs eram muito mais novas, e eu pareço mais nova, às vezes éramos muito descredibilizadas. Ou seja, aconteceu várias vezes ter de ligar à minha mãe para ir ao hospital, porque, não sei, ou não nos ligavam nenhuma, ou diziam só que não e acabou. Isto acontecia muito, por exemplo, com as visitas, porque quando o meu pai esteve internado, primeiro, naquele hospital não existe um internamento para doentes oncológicos, que é logo uma coisa que estressa, porque os doentes vão para alas com pessoas que têm problemas completamente diferentes. O meu pai ia para a medicina interna, portanto tinha pessoas ao lado que estavam a ser operados a uma perna, ou que tinham tido uma infecção e iam para casa em breve. E nós não sabíamos sequer se o meu pai ia sair do internamento, porque ninguém dá esta previsão. No cancro dizem sempre, isto é uma doença muito imprevisível, portanto pode ser 1 mês, 2 meses, 6 ou 4 anos. E isto é uma ansiedade muito constante. E portanto, quando o pai estava internado, como é óbvio, tínhamos medo que acontecesse alguma coisa, era o primeiro internamento, e eles só nos deixavam entrar 2 pessoas por dia. E nós não tínhamos qualquer controle. Portanto, se um amigo, que acontecia imenso, do pai sabia que estava no hospital e as pessoas fazem com a melhor das intenções, ia lá visitar, levava a senha, nós chegávamos lá e já não conseguíamos entrar. E depois éramos 2, 3 irmãs, 2 senhas, e eles diziam, mas venham amanhã. Ou seja, pronto, e acho que isso foi das coisas mais difíceis, porque hoje sei de imensas exceções que se abrem, sei de imensas regras e mesmo coisas legais, ainda por cima eu sou de direito, e muitos direitos dos doentes e das famílias, e que sinto que connosco não foram cumpridas. E que iam pedindo, iam demonstrando essa insatisfação e esse
querer que abrissem exceções ou não. Sim, íamos demonstrando, só que eu acho que é sempre na medida do possível, porque uma pessoa quando está numa situação destas está muito vulnerável e por um lado nós queremos ao máximo que a pessoa que está do outro lado não se irrite porque queremos que trate bem o nosso doente e por outro estamos numa situação em que vivemos tudo muito no momento, ou seja, acontecia-me imenso ter estas situações no hospital, voltar para casa super triste e depois só quando estava a voltar para casa no carro é que eu me lembrava, pois, mas eu devia ter feito isto e devia ter ido buscar aquele argumento e buscar aquela lei e chamado não sei quem. Só que na altura estamos tão dentro do tema e queremos tanto só resolver as coisas no momento que nem nos ocorre. E por isso é que foi muito importante o apoio que a minha mãe nos deu, que foi extraordinário sempre, porque houve muitas vezes em que teve de intervir e realmente muitas coisas aconteciam e foram poucas as vezes que eu não fui visitar o pai, mas é um cansaço tão grande que eu acho que era bom que estas coisas melhorassem, porque quando as pessoas estão perante estas doenças, o que se quer é aproveitar-se ao máximo. E o que acontece é que nós gastamos a nossa energia com burocracias que não interessam. E depois sobra muito pouco tempo para a parte que importa, não é? Que é criar relação com a pessoa, mostrar que estamos ali, aproveitar os bons momentos. Pois quanto tempo é que têm de visita? Eu não me lembro muito bem, supostamente era 1 hora. Nisso, eles às vezes até eram flexíveis. O difícil era entrar. Depois de entrar, as coisas... Como é que, sendo 3, como é que se decidia quem é que ia? Era uma decisão difícil. Eu ainda tentei, porque supostamente há um estatuto para os maridos e para as mulheres, e eu disse, olha, o meu pai não tem ninguém, eu sou a filha mais velha, não há aqui uma forma, isto é uma situação parecida. E não deu. Eu entrava mais vezes, a Francisca entrava menos porque era a mais nova e fazia-lhe impressão. Tinha muita dificuldade e durante muito tempo eu acho que as crianças reagem às vezes muito assim, pelo menos foi o que as psicólogas nos explicaram. Evitava ao máximo. Fazia-nos uma confusão enorme, porque nós dizíamos, Francisca, nós não sabemos quanto tempo é que vai ficar cá, tu tens de ir, não é? E ela dizia que não queria e portanto era a que entrava menos. E eu acho que a nível de despedidas foi a que não se despediu mesmo. E é uma coisa que, enquanto irmã mais velha, me deixa muito frustrada, não é? Porque eu acho que isso depois tem um papel muito, muito importante no luto. E eu noto bastante diferença entre mim e ela por isso não ter acontecido. No hospital conseguiram-vos dar tempo e espaço para se despedirem? Não porque eu acho que a despedida que fiz do pai foi muito ao longo dos 6 meses. Como disse, estava na psicóloga, na doutora Filipa, que é incrível, e foi muito assertiva logo no início. Naquela altura custou-me imenso, mas eu acho que fez muito bem, que foi, Maria, nós sabemos que o pai vai morrer e portanto falamos aqui de um luto antecipado e é importante. Porque muitas pessoas demoram muito tempo a fazer o luto porque há muita questão da culpa. E o que é que eu podia ter feito? O que é que eu podia ter dito? E tu aqui, ao menos, tens tempo para isso. Então eu escrevi 2 cartas, uma nos anos e outra no Natal. A do Natal foi mesmo ali a tempo. Nunca dizer que ia morrer, não é? Não queria passar essa imagem, mas a dizer mesmo tudo, a pedir desculpa por uma série de coisas. E isso eu acho que é o que hoje me permite continuar a vida. Eu sei que não há nada que me faltasse dizer. Agora, claro que gostava de ter tido mais tempo para me despedir. A última vez que eu vi o meu pai, eu não sabia que ia ser a última vez. Foi uma quinta-feira perfeitamente normal. A minha irmã tinha acabado de sair da visita, a Madalena, e tinha corrido pessimamente, porque o meu pai estava super agitado, nem percebeu que era ela, nem foi bem uma despedida. E depois, na minha altura, eu tive a sorte de, ok, estava mais calmo, reconheceu-me, falámos. Depois saí, às tantas pedi para falar com o médico para saber as notícias. Para variar, disseram que não havia médicos, que era uma coisa bastante recorrente. E pronto, eu estava cansada, às tantas disse, ok, vamos só embora. A minha mãe estava lá fora e ainda disse, mas não querem passar ali nos cuidados paliativos, que foi uma unidade incrível, que nos tratou muito, muito bem, foi assim a exceção. E acho que há muito o estigma muito grande à volta deste tema, porque as pessoas ouvem cuidados paliativos e associam logo à morte. E há muitas pessoas que estão ali que se calhar depois até conseguem recuperar. É muito para também gerir a dor. Pronto, e passámos e a doutora que lá estava disse, Maria, eu muito inocentemente perguntei, então, pronto, vim só saber quando é que o meu pai vai para casa. E ela ficou a olhar para mim com os olhos muito abertos, voltar para casa? E eu, sim, há 2 dias disseram-nos que o pai estava só a pôr os níveis de oxigênio outra vez bem e ia para casa, portanto, queria saber quando é que era. E ela disse, Maria, o seu pai não volta para casa. E eu, não volta para casa como? E acho que foi das poucas vezes que eu chorei à frente dos médicos, porque na altura eu tentava sempre parecer forte e ali não deu mesmo, não é? E a minha mãe ainda disse, querem voltar lá acima? E eu disse, não, amanhã voltamos, há regras para cumprir, não nos vão deixar entrar. Muito eu acho a tentar ser uma pessoa mais madura e pensar, não, isto vai-se resolver, com muita calma, temos de ter calma. E fomos para casa.
E lembro-me nessa noite pensar muito, por favor, tenta aguentar só mais um dia, porque as minhas irmãs têm de se despedir. Eu, ok, não conto isto como uma despedida, mas ainda vai ok. Agora as minhas irmãs não lhe disseram adeus. E pronto, depois dentro dessa noite acabou por morrer e já não houve essa oportunidade. Pois, Maria. Depois, pronto, essa altura foi horrível. Eu acho que antes disso tinha só de referir que me esqueci que nós tivemos uma grande ajuda durante o cancro. Acabei por não dizer que foi uma associação que é a Terra dos Sonhos, que tem um projeto que é o WeGuide, em que basicamente criaram uma profissão nova. Não sei se isto é pertinente ou não, mas eu acho mesmo que é. É ótimo. Criaram uma profissão nova que são as guias em saúde, que basicamente acompanham o doente e a família a gerir a doença. E quem referencia, isto começou por ser um ensaio clínico, quem referencia são os médicos, mas no meu caso fui eu que pedi ajuda, porque vi aqueles cartazes de ligue, nós estamos aqui, e uma vez numa consulta em desespero disse, eu vou ligar. E depois cheguei a casa, mandei um e-mail e no dia seguinte tinha uma resposta e foi-nos atribuída uma guia em saúde, a Sofia, que se tornou mais do que uma amiga, foi imprescindível e também permitiu que eu acabasse o curso, porque era impossível estar sempre, o meu pai estava no hospital dia sim, dia não, e era desgastante a um nível enorme e não era possível conciliar com mais nada. E portanto foi uma grande ajuda para nós e acho que também pode ser uma grande ajuda para quem esteja a passar por isso. Só Porque dizer se não fossem os folhetos na parede, ninguém vos tinha dito não, que existia. que supostamente também os médicos têm o papel naquele hospital de referenciar. No nosso caso, não sei, se calhar sentiram que não fazia sentido ou não se lembraram e portanto foi aquele cartaz que nos salvou. Antes de ir agora do depois Maria, se pudesse fazer uns peruim-pimpins e se fosse Ministra da Saúde, o que fosse, tivesse poder, o que é que mudava nesta parte dos hospitais? O que é que acha que falta ali para vocês se sentirem filhas de um pai que tem cancro e que conseguem cuidar dele da melhor maneira possível neste processo que já é tão duro e que no vosso caso sabiam que ia ter o fim. O que é que vocês tinham precisado e que poderia ter feito a diferença? Eu acho que acima de tudo de empatia. Falta muito empatia. Eu percebo perfeitamente que os médicos às tantas também tenham de ser um bocadinho frios, porque gerem estes casos todos os dias, mas realmente o cancro está a aumentar cada vez mais e quando nós temos famílias tão novas e com filhos tão novos, é preciso, se calhar, pôr-nos um bocadinho no lugar da família do doente, não é? E eu senti que faltou muito espaço para conversar, para explicar, para fazer a ponte das informações, porque a ponte é feita com o doente e a lei diz que o doente é que tem de decidir se quer contar à família ou não. O meu pai não estava, se calhar, bem inteirado da situação ou não queria estar, mas nós queríamos, não é? Nós somos a família, nós queremos saber quanto tempo é que vai ficar de estar cá. Por isso eu acho que é muito importante haver, lá está, esse papel que as guias em saúde fazem, que é preocuparem-se como é que o doente se sente, como é que a família se sente, explicar as coisas, tirar as dúvidas, é mesmo importante. Portanto, haver mais empatia e a parte humana contar tanto como a parte técnica. Porque eu acho que as pessoas esquecem que quando é cometido um erro médico, mesmo técnico, os danos são muito visíveis. Quando é cometido um erro humano e quando, por exemplo, neste caso, há filhas que não se despedem dos pais ou há formas de falar com doentes ou famílias extremamente frias, os danos se calhar vêm mais tarde. E numa altura em que falamos tanto de saúde mental, também é importante falar nisso. Se calhar há pessoas que depois têm traumas, têm depressões, têm outros problemas mais graves porque em crianças ou em alguma fase da vida tiveram este contacto com a doença e não foi gerida da melhor maneira. Por isso eu diria que é muito isso. E no meio disto tudo, depois o seu pai morre. E como é que é a partir daí? Eu vou ser 100% sincera. Eu acho que pronto, a altura foi horrível. Ainda por cima foi dia 29 de dezembro de 2023, portanto foi mesmo ali à altura do ano novo. Não percebo como é que funcionam estas coisas, mas estava tudo cheio e portanto a missa foi só dia 2. Portanto foi ali quase, não foi uma semana, mas eu lembro-me que foi imenso tempo à espera. E que tinha o ano novo no meio, portanto as pessoas estavam felizes e nós só nos apetecia chorar. Portanto o primeiro choque foi muito duro, marcou-me muito e foi muito colo, se calhar não no momento, mas depois, o facto de ter ido muita gente à missa. A igreja foi ali em Santa Joana Princesa e estava cheíssima, muito pessoas por nós, pessoas que tinham feito campos connosco, missões, se calhar só tinham estado connosco uma semana, mas foram muito colo, mesmo sem saberem. E ainda hoje eu fico a sentir pessimamente porque vou sempre descobrindo mais alguém que foi, eu não agradeci a esta pessoa. Mas depois, no geral, eu acho que foi o fim de uma missão.
foi sentir, ok, agora o que é que eu estou aqui a fazer? Porque depois de acompanhar uma doença destas e depois de estar ao pé de alguém que me é tão querido, não vai haver nada na vida que me vá deixar tão realizada e tão inteira como isto. E tive sorte porque isto foi em dezembro e eu ia ser chefe da Missão País da Oração em fevereiro, e portanto isso ainda me ocupou muito a cabeça e tive muita questão da fé. Eu acho que as pessoas ou se aproximam muito ou se afastam, eu aproximo-me ainda mais. E portanto aí ainda me consegui manter bem à tona e adorei a missão, foi ótimo, pusemos muita vulnerabilidade e fragilidade, surgiram coisas muito boas, mas depois comecei a chegar a uma altura que a faculdade voltou a começar, de por cima tinha ficado numa turma sem nenhum amigo e portanto às tantas entrei numa fase mesmo de tristeza profunda. Ia para a faculdade só ter as aulas, voltava a correr para casa, não queria estar com amigos, não queria falar com ninguém. E lembro perfeitamente a sensação de olhar para o futuro e pensar, não há nada de bom, eu não sei mesmo como é que eu vou algum dia voltar a sorrir e voltar a estar feliz, porque, quer dizer, foram 6 meses tão intensos e tão maus e tão bons ao mesmo tempo, e agora eu sinto só um silêncio enorme, um vazio. E lembro-me bem de dizer, Filipe, à minha psicóloga, eu não sei, eu estou a chorar todos os dias, estava a fazer um estágio na altura, eu vou para o estágio a chorar, eu volto ao estágio a chorar, isto não passa. E ela dizia, Maria, a tristeza profunda é realmente uma fase do luto, mas também pode ser um luto patológico e portanto vamos ter de estar atentas, e se isto continuar, claro que vais ter de começar a ser medicada e ter mais atenção. Mas é normal e é importante permitir-te sentir tudo. E eu acho que, pronto, depois na altura o que me ajudou a sair disso foi sem dúvida o ir para Timor e começar um gap year. Foi assim. E essa decisão foi fácil de gerir em casa? Foi, eu acho sabático? que sim, lá está. Os meus pais sempre foram muito liberais, a minha mãe era a maior apologista, eu é que não. Eu é que queria acabar o curso e ir para o melhor escritório de advogados e fazer uma carreira de sucesso e chegar a sócia, e a minha mãe sempre foi muito mais tranquila e muito apologista destas coisas. Acho que tem muita ideia de que nós só vivemos uma vez e é mesmo para aproveitar. Claro, com cabeça e com juízo, mas se não vamos fazer agora, vamos fazer quando? E eu lembro-me que foi das últimas coisas que disse ao meu pai, porque eu na altura estava em alguns processos de recrutamento para escritórios, para fazer o estágio no ano seguinte, e tinha tido uma entrevista no dia em que tínhamos tido uma consulta que tinha corrido muito mal, que o prognóstico era muito mau, e portanto não fiquei, também não dei o melhor de mim, e então nessa altura decidi que ia mesmo parar e fazer um gap year, e foi das últimas coisas que disse ao meu pai. Portanto tinha muito isso na cabeça, de género, eu prometi, por isso agora eu vou cumprir. E pronto, comecei a ver imensos projetos, vi por exemplo dos Leigos para o Desenvolvimento, também é incrível, que era um ano de missão, mas também senti que também tinha de ser um bocadinho boazinha comigo e se calhar ao pé de um luto não fazia muito sentido eu ir um ano para fora, desligada de tudo, para longe da família, e portanto acabei por escolher o MOV, que foi a ONG com quem que fui, que eram só 6 meses, e inicialmente eu ia para os Açores, porque nós não escolhíamos o terreno, as hipóteses eram Açores, São Tomé ou Timor. E apesar de eu querer imenso Timor ao São Tomé, disse sempre, não, eu vou pelo projeto, pela missão, pelo voluntariado, portanto ponham onde quiserem, que vou para servir e portanto sirvem em qualquer lado. E pronto, e depois entrei nos Açores, eu fiquei um bocadinho chateada porque senti que, ok, cá está tudo a correr mal e agora eu vou só ali para ir lá. Nas Açores não era Sim, exatamente. E pensei, Deus, que chatice, Deus, porque eu só queria isto. Mas pronto, lá aceitei, estava pronto, para os Açores, depois vem cá passar o Natal, está tudo ok. E depois de repente houve um dia que me ligaram, olha Maria, não vais para os Açores, nós fechamos os Açores, ou vais para Timor ou não vais. E eu aí fiquei tipo, oh, mil obrigadas, tipo, que bom. Eu lembro muito bem de ir almoçar com a minha mãe e me ficar, vais para onde? Mas sempre muito, muito querida e muito preocupada, lá está, com a nossa felicidade e com a nossa procura sempre de mais e de alcançar sonhos, disse, claro que sim, claro que vais. E nós vamos arranjar uma maneira de ir lá visitar, e realmente foram, não a Timor, mas a meio caminho, e foi incrível. Como é que foram esses meses? Eu acho que uma coisa muito importante, foram meses em que eu voltei a ser a Maria. E isto foi uma coisa que a minha psicóloga incentivou muito durante a doença e eu acho que é muito importante passar. É muito bom nós sermos cuidadores e é muito bom nós vivermos a doença perto daquelas pessoas que nos são queridas, mas é extremamente importante mantermos a nossa identidade. E por isso, durante a doença, eu lembro perfeitamente de Filipe me obrigar a continuar a perguntar por mim, como é que tu estás, não é só como é que o teu pai está, o que é que tu tens feito por ti. E isto foi um bocadinho do que me permitiu depois ir para Timor, porque eu acho que se eu tivesse perdido toda a minha identidade, como há muitas pessoas que perdem durante a doença, eu não tinha sequer levantado da cama. E, portanto, chegar a Timor foi isto vezes 1000. Foi, de repente, tinha uma vida que era só minha, não tinha nada a depender de mim, porque depois esta parte do luto também tinha trazido uma série de burocracias gigantes, portanto é preciso fazer imensa coisa legal,
há sempre coisas para tratar, é como se fosse porque de repente sou cabeça de casal, que é uma coisa que pelo menos com a minha idade não é muito normal e eu não estava muito habituada. E portanto foi isso, foi uma liberdade gigante, sem número de experiências que me tiraram completamente o tapete, mas também me fizeram crescer imenso. Comecei a andar de moto, eu saí daqui só a conduzir carro e foi uma pessoa que chumbou da primeira vez, portanto demorou algum tempo e de repente passado 2 semanas lá estava a conduzir uma 125. Portanto, foi assim, houve muitas experiências que me fizeram sair fora da caixa e acho que isso foi muito bom. E Timor e o luto, as saudades? Eu acho que uma coisa que ajudou muito foi as saudades continuavam e eu lembro-me que principalmente nos primeiros meses chorava muito à noite, porque era aquela altura em que não estava com ninguém, estava sozinha, e também precisava descarregar um bocado a tristeza, mas ajudava, e eu acho que isso tive muita sorte em comparação com as minhas irmãs, não passar sempre nos mesmos sítios. Ainda por cima nós vivíamos muito perto do hospital, o meu pai vivia muito perto de nós e portanto o nosso dia-a-dia continua a ser nos exatos sítios onde tudo aconteceu e isso custa muito. E o facto de estar do outro lado do mundo é isso, é o outro lado do mundo. E eu acho que durante muito tempo também era quase como se fingisse, ok, eu é que saí, mas quando eu voltar se calhar as coisas vão continuar lá, o pai vai continuar lá. E por isso é que voltar também foi assim um choque muito grande de realidade. Mas foi bom, porque eu acho que este distanciamento e este tempo livre que eu acabei por ter, porque cá era uma pessoa que estava sempre a mil, em mil coisas, me fez pensar muito, refletir muito, também conversar muito com o pai. Timor tem umas paisagens espetaculares e, portanto, eu ouvi imensos pôres do sol, ouvi músicas e a escrever cartas e tudo isso. E pronto, depois também a missão que lá estava a fazer também me ajudou muito neste sentido. Eu acho que para mim só fazia sentido fazer um gap year se fosse um bocado também para os outros. Porque lá está, a coisa que eu mais gostei destes 6 meses foi o facto de poder ter ajudado e poder estar de perto. E portanto a única coisa que me faria voltar à vida era voltar a ter um papel semelhante, claro que não à mesma escala, mas parecido. E de onde é que surge a ideia de criar a página? O meu pai já não mora aqui. Sim, então, logo no primeiro dia em que nós soubemos do diagnóstico, eu sempre gostei imenso de escrever, mesmo desde pequenina, e já durante o divórcio eu tinha escrito muito. E portanto comecei logo a escrever muito numa lógica de arrumar as ideias e de eu quero lembrar-me de tudo, porque as coisas aconteciam a um ritmo completamente avassalador. Pronto, comecei a escrever e à medida que cada vez que escrevia mais e que o tempo pensava, ok, um dia eu tenho de fazer alguma coisa com isto. Eu ainda não sei o quê, mas tenho de fazer, porque sentia uma solidão muito grande, no sentido de tinha imensa gente à volta, imensa gente disposta a ajudar, mas não havia pontos entre nós, porque cada vez que eu chegava à parte do mas não tem cura, as pessoas não haviam, parecia que aquilo não entrava. Mas está a fazer tratamentos, sim, mas os tratamentos são paliativos, não há cura. Sim, mas isso de Deus é enorme, isso se resolve. Sim, mas cientificamente não há cura. E às tantas desistia porque perdia muito tempo a tentar consolar quem estava a ouvir, com melhores intenções, porque eu acho mesmo que as pessoas não fazem por mal. E portanto vivi isto muito, muito para mim e detestava admitir a minha fragilidade, detestava pedir ajuda e portanto fui escrevendo e já tinha tido o exemplo da minha mãe, que tinha uma página sobre a dislexia e a quantidade de pessoas que tinham reagido e tinham agradecido porque basicamente o que eu tinha só fazer era criar uma ponte de contacto, era eu sinto isto, tu sentes isto, então vamos conversar e falar sobre isto juntos. E pensei, não, depois do pai morrer só, porque como é óbvio, nunca na vida me fez sentido fazer isso quando o pai estava cá, porque nós queríamos mesmo que o pai acreditasse que ia ficar bem, como tanto queria acreditar. Depois de morrer pensei, não, eu preciso dar uma coisa que me mantenha o pai presente na minha vida, que me ajude a fazer o luto e também que ajude outras pessoas, porque eu não consigo imaginar alguém que esteja neste momento a entrar naquele hospital num primeiro dia de diagnóstico. E quero ser colo para essas pessoas porque também tinha muita gente sido colo para mim, ou seja, no sentido de pessoas que já tinham passado por isso. A minha mãe pôs-nos logo em contacto e foi ali na altura inicial principalmente foi uma grande ajuda. E por isso, pronto, apareceu a página. E tem corrido muito bem. Espero que sim, eu tenho... No início assustou-me imenso porque cresceu logo muito, tive muito bons amigos que divulgaram e fiquei um bocado assustada porque nós partilhamos coisas muito pessoais, mas tenho recebido testemunhos de pessoas que não me conhecem de lado nenhum e partilham a sua história e isso tem-me marcado bastante e acho que essas pessoas nem sabem que isto pode ser um bocadinho egoísta, mas eu também tenho tirado muito dali. Porque há conversas que tenho que se calhar não tenho com os meus melhores amigos e há uma proximidade que se sente que é assim diferente. Porque eu acho que eu sinto muito isso também com o podcast da Dicas, quando alguém passa por uma dor muito profunda, independentemente da causa, há ali uma empatia que se cria, que nasce. Nós não conseguimos
olhar novamente para pessoas que estão neste estado de tristeza ou de escuridão da mesma maneira, porque sentimos, eu já estive aí e eu sei mesmo o que é estar aí e eu quero que tu saias daí o mais depressa possível. E portanto tem sido assim uma relação boa. E aqui é fácil falar com os amigos. O que eu quero dizer é, continua-se a falar do pai ou sente que às vezes as pessoas podem fazer cerimónia com medo da reação que vos possa causar ou de tristeza ou de saudades e por isso vai-se deixando de falar? Eu acho que é um desafio e as pessoas às vezes ficam muito incomodadas quando... Porque eu acho que há uma coisa muito comum que é quando a pessoa vai embora nós temos muita tendência a falar sobre ela, pelo menos lá em casa acontece muito isso. E agora lembro-me muito mais, às vezes, por exemplo, neste fim de semana estive de férias com amigos e havia alguma coisa e eu, o meu pai fazia isto assim e assim. E as pessoas ficam um bocado nervosas, tipo, ela falou do pai, agora como é que é suposto eu reagir? Ou quando te perguntam, não é, o teu pai faz o quê? O meu pai, pois, neste momento, pronto, está lá em cima. Mas já fez muita coisa. Acho que é um caminho que se tem de fazer e quanto mais também nós nos mostrarmos mais leves com esse assunto, não é? Tipo, ok, olha, o meu pai morreu, é verdade, é horrível, mas está tudo bem e eu estou bem e não pode ser um tabu, eu acho. Temos de lembrar é com carinho e as coisas boas. E consegue ver o seu pai em pequenos sinais? Sim, eu acho que isso depois também tem muito a ver, eu sinto muito agradecida por ter fé, porque tudo isto, e no nosso caso em específico, eu consigo encontrar um sentido. Aconteceu tudo de uma maneira muito perfeita para ser uma coisa obra do acaso. E portanto há imensa coisa. Para ter uma ideia, nós passámos, o meu pai queria, o Natal estava a ser um problema, porque nós passávamos sempre o Natal com a minha mãe e com a minha família da minha mãe, mas naquele dia, claro, queríamos passar com o meu pai, mas queríamos dividir, passar o 24 com o meu pai e o 25 com a minha mãe. Só que o meu pai ia ficar sozinho no dia 25, então começámos a pensar o que é que vamos fazer e nós decidimos, não, passamos o 24 e o 25, não sabemos o dia da manhã, ficou decidido. E a verdade é que o meu pai ficou super entusiasmado, o Natal foi espetacular, correu lindamente, estava ótimo, portanto foi o melhor Natal da minha vida. Foi o único Natal que eu passei em Lisboa, acho eu. E pronto, e depois 3 ou 4 dias depois morreu. E eu acho que isto tem de ser uma obra maior, quer dizer, não há coincidências. E portanto sim, vou sentindo vários sinais, sinto muito quando vou ver o mar, por exemplo. E eu acho que a partir do momento em que as pessoas vão embora, sendo-se uma presença muito específica, parece que a pessoa está sempre connosco. E eu lembro-me de dizerem isto, uma tia minha muito querida disse nisto logo no dia em que o pai morreu e eu ficava de género, não sinto nada, estou só triste. E à medida que o tempo foi passando, fui realmente reparando que assim acontece. Há um livro que eu não sei quem é que é autor, mas chama-se Morrer é só não ser visto, e eu acho que é muito isto. As pessoas continuam aqui, mas de uma maneira diferente. E pronto, é um bocado isso que tenho tentado acreditar para me manter alegre. Bom, a chegar aqui ao fim, não sei se quer deixar uma mensagem também, Maria, alguém que esteja a passar por um luto de um pai, uma mensagem aqui do que estava a dizer a quem está nesta pele, dar aqui a voz, porque estou encantada com a maneira como fala, com a maneira como lida, e espero mesmo que miúdos, adultos da sua idade, de 22 anos, com tanto caminho pela frente e tão novos, a ouçam e ganhem caminho, e que é assim um colo muito grande. Por isso, se quiser dizer alguma coisa, tem a voz. Eu acho que é muito difícil nós pôr-nos no lugar de alguém que está a sofrer um luto, seja ele qual for, porque acho que a dor é uma coisa que não é comparável. E tenho percebido cada vez mais isso. Mas há uma coisa que a minha mãe me diz muito e que na altura irritava-me solenemente porque eu não percebia, mas que agora eu percebo e gostava muito que as pessoas todas pensassem assim, que é a tristeza não dura para sempre. Independentemente de que tristeza for, não dura para sempre. Há sempre esperança e as pessoas voltam a sorrir. Pode demorar meses, pode demorar semanas, pode demorar anos. E por isso é que um dos meus últimos posts até foi "O sol volta, promete". E era muito genérico, eu acho que dava para qualquer pessoa que estivesse em tristeza profunda. E por isso, se eu tivesse de ter alguma coisa, era muito isto: é o sol volta, prometo. Não sei quando, não consigo prometer quando, mas eu prometo que volta. Então, querida, obrigada. Vamos às últimas 3 perguntas. Qual é que foi um dos dias mais leves que teve?
Ok. Eu acho que desde que o pai morreu passou a ser muito mais fácil tratar dias leves, porque as coisas ganham uma importância diferente, a perspectiva que nós temos na vida é diferente e desvalorizamos imensa coisa. O dia em que eu soube que ia para Timor foi muito leve, porque foi muito obrigada, tenho uma oportunidade nova de voltar a agarrar à vida e voltar a gostar dela e de a viver, e todos os dias que vivi em Timor também. Portanto, acho que sim, acho que é isso. E um dos dias mais pesados? Aí não tenho dúvida, foi a noite em que o pai morreu. Os meus amigos foram muito queridos e foram lá para casa e tivemos até a rezar e a cantar, mas depois foram-se embora e eu entrei num estado de ansiedade tamanha de ouvir o telefone que acordava de 5 em 5 minutos, chorava e às vezes, pronto, acordei mesmo com o telefone às 8 da manhã. Eu lembro-me que foi um sentimento do mundo desabar completamente. Dei um grito, comecei a chorar e apaguei. Tipo, lembro-me que estava no ponta da sala, fui parar ao sofá e nem sei como. Acho que ainda hoje não consigo ir dormir e ouvir um telefone a tocar à meia da noite, que aquilo descompensa. A vida tem graça. Tem muita graça e acho que tem muitas graças também. E eu sinto muito que esta caminhada que nós fizemos pelo cancro foi uma graça e como diz acho que é o Dom Manuel Clemente, graças são encargos e portanto agora também muito a minha página. Eu recebi muito, descobri muito amor no meio de muita dor e gostava muito que as outras pessoas também pudessem viver a dor desta maneira. Obrigada. Obrigada eu. Ui. Ai, olha, seu nome. Obrigada. Acho que tenho muito a agradecer à Maria, porque de facto 22 anos e já ser cabeça de casal não é suposto. É duro este caminho, mas a leveza enorme com que falou, parece que foi tudo fácil. Parece que foram meses em casa fáceis, parece que foram dias exigentes por causa das burocracias no hospital, mas não deve ter sido tão leve como está aqui, porque de facto a Maria é leve, tem um espírito espetacular, uma fé enorme que dá colo. E eu estava aqui a ouvir e a inspirar-me, e mesmo desejosa que miúdos da geração da Maria ouçam a Maria, adultos também, porque é aqui uma inspiração, um colo, uma vontade enorme de acreditar e acreditar mesmo que a tristeza não dura sempre, que o sol nasce, que a tristeza vai passar e o sorriso vai voltar, mas de uma forma muito pragmática e muito consciente, fazer os passos, ir à psicóloga, a perceber exatamente o que é que queres e mesmo quando não corre como queres, a ter o objetivo de, passo a passo, conseguir querer ver o sol. E é extraordinário neste luto tão duro que é ainda querer ajudar os outros. Por isso, muito obrigada, isto é espetacular. Sigam a página da Maria. O meu pai já não mora aqui. Leiam os textos, que é muito mais do que as imagens que estão lá e que são muito, muito, muito colo para qualquer pessoa. Não é preciso que esteja a passar ou a viver um luto. É-me colo a mim, sou seguidora, sou leitora assídua e tenho a certeza que vos vai ajudar muito. Obrigada, Maria. Obrigada. Uma ótima semana, um grande beijinho a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.